para as pessoas que vocês querem que eu ouvir, os visitantes que vocês já trouxeram, que eles não estão aqui de novo, manda para eles, manda para os irmãos que não estão presentes aqui, você está lembrando dele, manda uma mensagenzinha aí. Sem dúvida, cada irmão que falta, que não vem, a gente também sente a falta dele, tem diversos motivos, mas a gente não deixa de sentir falta, né? E aí aproveita para mandar para os seus irmãos, para as pessoas que você está cuidando delas. Amém, glória a Deus. Vamos ler então João capítulo 13. E eu quero ler com vocês o versículo 16 e 17. O 16 fala assim: verdade, verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Vocês que sabem essas coisas, vocês serão felizes, serão abençoados se praticarem essas. Oi, amém, voltou. Amém, glória a Deus, a gente vai continuar. A gente está vendo então a nossa terceira mensagem dessa série, o caminho da cruz. E a gente percebe que a cruz não é um empecilho na nossa caminhada. Pelo contrário, a cruz é o caminho que a gente toma para seguir o Senhor. Tirando o nosso eu do centro, tomando nossa cruz diariamente e seguindo o Senhor. E aí a gente está vendo essas mensagens. Semana passada a gente viu que o menor é o maior. E hoje, essa semana, a gente viu nos vários videozinhos que foram colocados lá no Instagram da nossa igreja, falando sobre lavando os pés uns dos outros. E aí, nesse contexto que a gente vê aqui do capítulo 13, a gente vê que Jesus, primeira coisa que ele fala, ele diz assim: eu os amei até o fim. Ou seja, o Senhor revela o seu amor por cada um de nós e o amor aos seus discípulos até o fim. E aí o Senhor vai fazer uma ação ali nos meus irmãos que surpreende todo mundo. A gente tem visto também assim que todo mundo quer ser alguma coisa na vida, deseja ser alguma coisa na vida, estuda, trabalha. E às vezes, sem perceber ou percebendo, às vezes a gente quer, seja na escola, seja às vezes no meio das pessoas, mostrar ser o mais sabido, para talvez a gente mostrar que a gente tem domínio da situação e a gente está por cima. A gente tem uma dificuldade comum a todos nós. Se você é humano, você vai também ter essa dificuldade de ficar por baixo, né? A gente sempre vai ter esse desejo de ficar por cima, de sempre querer ficar por cima e não nunca por baixo. E aí, nessa experiência de Jesus aqui, junto com os seus discípulos, a gente vê uma situação acontecendo o seguinte: enquanto os discípulos estavam perdendo tempo ali na mesa, na ceia do Senhor, imagine, a última ceia que Jesus preparou para os seus discípulos, enquanto eles estavam perdendo tempo ali discutindo entre eles quem era o maior, Jesus faz algo muito lindo e maravilhoso. E por que Jesus faz isso? Porque ele sabia quem ele era. O primeiro ponto que eu queria enfatizar é: Jesus sabia quem ele era. Ele sabia que ele era Filho de Deus, ele sabia que ele foi enviado de Deus, ele sabia que veio de Deus e para onde também ele ia. Quando a gente sabe quem nós somos, a gente não fica com medo do que as pessoas vão pensar de nós ou se o nosso serviço vai parecer que nós estamos sendo humilhados. Porque você vai se deixar ser humilhado se você não souber quem você é. Eu vou explicar isso durante a mensagem para a gente compreender. Então, Jesus fala assim que ele sabia quem ele era, sabia a quem Deus havia dado para ele. E aí, quando os discípulos estavam discutindo quem era o maior, Jesus faz algo em algumas etapas, em 7 etapas, que demonstra o evangelho, que demonstra o que Deus fez por nós. Sigam comigo. Primeira coisa que Jesus fez foi
vocês lendo João 13, fala assim que Jesus levantou-se da mesa, tirou as suas vestes, colocou uma toalha, derramou água na bacia, lavou os pés dos discípulos, enxugou os pés deles e voltou a sentar. Essa sequência lembra vocês de alguma coisa? Eu repeti a sequência. Jesus se levantou da mesa, tirou a sua veste, colocou uma toalha, derramou água na bacia, lavou os pés dos discípulos, enxugou os pés deles e voltou a sentar à mesa. Isso aí, a gente pode perceber que Jesus, um dia, ele se levantou que estava sentado na sua glória. E ele deixou a sua glória e vestiu a forma humana, se tornou semelhante a um de nós. Assim como fala lá em Filipenses, dizendo assim que ele, embora sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, tornando-se em semelhança a um servo. Isso Jesus fez, e imagina a cena, enquanto todo mundo estava discutindo ali quem era o maior, Jesus se levanta, deixa a sua glória, a sua posição de ser servido, e ele tira a sua vestimenta, deixa a sua glória, se veste na figura humana, como nós, e aí em seguida ele faz algo, ele se inclina. Por que Jesus fez isso? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia qual era a missão dele. E ele se inclina e faz algo que é lavar os pés, derramar água. Lembra que João, só em João vai dizer isso, que Jesus, do lado dele saiu sangue e do lado dele também saiu água. Ou seja, Jesus derramou água, derramou a vida dele, se derramou ali, naquela bacia, para fazer algo, para lavar os pés dos discípulos. Jesus também, o seu sangue, ele veio para fazer o quê? Lavar-nos dos nossos pecados. Deus deixou a sua glória por sua causa e por minha causa. Ele se humilhou, ele tirou a sua veste de glória, a sua gloriosa glória, e aí vestiu a forma humana, como servo, assim como nós. Derramou-se por nós, lavou os nossos pés. E em seguida ele fez o quê? Enxugou. Vocês lembram que Jesus deu uma promessa para nós, que um dia ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Esse mesmo Deus que se esvaziou, esse mesmo Deus que se humilhou, se inclinou por nós, deu a sua vida, ainda nos faz uma promessa a nós pecadores, a nós que muitas vezes estamos discutindo para quem é mais importante e quem é melhor do que o outro. Deus vem nos resgatar. Ele vem nos pegar de volta para Ele. E aí, em seguida, o que é que Ele faz? Ele volta para sentar à mesa. Depois que Jesus fez toda a sua obra, que Jesus fez, Ele ascendeu aos céus e hoje está assentado junto com o Pai, intercedendo por nós. Glória a Deus. Então, o que Jesus fez, e Jesus falou assim, talvez vocês não compreendam o que eu estou fazendo isso aqui. E o que Jesus fez, a maneira como João relata, vem contando esse evangelho para nós, vem contando a história de Deus para conosco. Um Deus que se humilha, um Deus que se derrama por nós, um Deus que dá a sua vida por nós, pecadores, para nos resgatar para Ele. E aí a gente está vendo, na nossa igreja, a gente está nesse período agora, esses 3 meses, o período de servir. E como é que a gente quer servir uns aos outros? Nós vamos servir como eu sirvo para ser servido, eu sirvo com o título de sou servo, mas para ter benefícios, ou eu sirvo para levantar outros, para colocar outros, para que outros cresçam. Porque o chamamento que Deus deu para nós e que Jesus fez para nós foi mostrar isso, que quando no mundo os maiores são aqueles que governam sobre as pessoas e que às vezes até exigem que as pessoas os chamem de bom,
Jesus vem dizer para nós que o maior entre nós é aquele que serve uns aos outros. E Jesus não apenas falou sobre, ele viveu o que ele falou. E aí Jesus começou a lavar os pés um por um, até chegar numa pessoa muito especial, que é Pedro. Pedro de novo aparece na história. E aí o que Pedro diz para Jesus? Pedro deixou os seus pés ser lavados. Não, Senhor, meus pés não. Agora imagine assim, eu sei que a gente olha para Pedro e fica falando malzinho de Pedro, né? Agora imagine o seguinte. Jesus está querendo lavar os pés de Pedro. Lavar os pés da gente é meio constrangedor, porque vai que, quando vai tirar o sapato, sua meia foi justamente aquela meia que você colocou que tem os furos. Ou então vai lavar os seus pés que justamente está com um cheiro não tão agradável. Ou talvez vai pegar nos seus pés que justamente a unha não está feita. Né? As mulheres sabem disso, muito mais assim, que não, minha unha está feita, deixa eu botar dentro do sapato porque não está bom para ficar mostrando para ninguém. Então, ou seja, Jesus lavar os pés das pessoas era meio que também as pessoas se tornavam vulneráveis para mostrar o que ela tinha. Não vou pedir para ninguém fazer isso, mas imagine se eu pedisse para você agora abrir seu celular, abrir a sua galeria de fotos e dar para o irmão do lado para ele olhar as fotos. Ver todas as fotos ali. Ou seja, você pode ficar vulnerável em alguma coisa, né? Ou talvez pode ficar vulnerável, né? Porque vai mostrar muito. Então, lavar os pés de Pedro também era mexer na sensibilidade do outro, é expor meio que o outro. E aí Pedro falou: não, Senhor, meu pé não é muito humilhante para o Senhor, Deus, fazer isso, vir e lavar os meus pés. Jamais isso vai acontecer. Os meus pés não, Senhor. E aí, Jesus fala algo para Pedro: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Porque como é que se eu não lavo você, se eu não entro na sua intimidade, você não tem como ter parte comigo. E aí, claro, Pedro sai de um extremo e vai para o outro extremo. Não, Senhor, não só meus pés, mas meu corpo todo, me lave todo, eu quero ser lavado. Porque Pedro é muito intenso, né? Ou é 8 ou é 80. E aí Jesus falou: não, Pedro, quem está lavado já está lavado, não precisa lavar de novo. É apenas os pés. E aí essa passagem também nos lembra algo muito parecido com Moisés. Vocês lembram quando a sarça apareceu lá no monte? E que Moisés viu uma sarça. E aí, o que foi que Deus falou para Moisés para se aproximar da sarça? Que ele tirasse o quê? As sandálias dos pés dele. Porque o lugar em que ele estava indo era santo. Ou seja, para se aproximar de Deus, para estar junto com ele à mesa, é importante nossos pés estarem limpos. E foi isso que Jesus fez também com o seu. Alô, oi, voltou. Acho que eu apertei aqui. Apertei com tanta força. Eu estou querendo falar tanto para vocês que apertei o microfone aqui que desliguei aqui. E aí, o amor do Senhor por ele era tão grande. O chamamento que o Senhor fez por ele, né, para Moisés. E o lugar era santo, que para se aproximar era preciso haver santidade. Lavar os pés. Jesus fez isso com os discípulos. E o Senhor também pediu para nós fazermos isso um com o outro, lavar os pés. Porque se aproximar de Deus, irmãos, Deus é santo. A gente precisa também nos santificar. A santidade de Deus é como o sol. Imagine o sol. O sol é bom ou é ruim? Ele é bom. Só que a gente sabe que se aproximar muito do sol, se você olhar diretamente para o sol, vai acontecer o quê? Ficar cego. Se ficar muito tempo diante do sol, nas situações sem nenhuma proteção, você vai dar problema em você. O sol é bom, ele é importante. Mas a gente precisa saber como se aproximar dele. Deus é santo e é puro, e a gente precisa não apenas saber, mas estar santo para se aproximar dele.
É como o Santo dos Santos, que era um lugar maravilhoso da glória de Deus. Mas não era de qualquer forma que a gente poderia se aproximar de Deus. Não é de qualquer forma que a gente, como filhos de Deus, a gente pode viver, às vezes sentado à mesa de Jesus, brigando para quem é o maior. Quando que Jesus está dizendo para nós, vocês precisam lavar os pés de vocês, porque o lugar que vocês estão pisando é santo. O lugar onde nós estamos sentados junto com Ele é um lugar santo. E a nossa aproximação com Jesus, a gente precisa levar isso a sério. É santidade. Na sua vida, eu quero colocar isso agora. Na sua vida, o que é que você precisa se santificar? O que é que você precisa se distanciar, afastar, que está contaminando a sua relação com Deus? Porque com Deus a gente não brinca, a gente não... Deus é o sol, o seu esplendor glorioso. E a gente não pode viver de maneira impura diante dele. Você não pode ficar diante do sol sem proteção. Porque você, mesmo o sol sendo tão bom, você não está adequado para ficar dentro do sol. O problema não é o sol. O problema é a nossa fragilidade. O problema não é Deus. O problema sou eu, que eu preciso me revestir de Jesus Cristo. Eu preciso permitir que Jesus venha e lave meus pés. Para então eu sentar-me junto com ele à mesa. Então essa mensagem que Jesus vem falar para nós, de lavar os pés, traz essa mensagem para nós de estarmos tendo esse cuidado de querer lavar os pés uns dos outros. De nós não ter vergonha de servir o outro. Não ter vergonha de, às vezes, assumir alguns serviços que não é tão glorioso, que não chama tanto atenção, que as pessoas não dão palmas para você, mas que são importantes. Quem é aqui que vê alguém lá limpando o local? Você não vê, mas você chega e está limpinho. Alguém se sacrificou, fez um trabalho de se inclinar para preparar um lugar para a gente. É diferente de quem está falando aqui na frente, que é visto por todo mundo. E que aí, às vezes, recebe mais palmas do que veio e fez aquilo ali. Porque você sair da mesa e lavar os pés, ninguém vê. Ninguém vê quem foi fazer as compras para deixar o serviço da cozinha preparado, as coisas lá. Que teve que ir no supermercado, interromper a sua rotina, trazer, estacionar o carro, pega lá, vai atrás, pega um carrinho ali de peso ali, bota as coisas, vai e deixa na cozinha preparado. São pessoas que estão lavando, saindo da mesa para lavar os pés, para servir uns aos outros. E isso que a gente está fazendo em secreto, o Pai vê, e o Pai vai fazer o quê? Vai nos recompensar. Porque o nosso serviço não é para receber glória das pessoas, é para receber glória do Senhor. Amém? E a gente sabe também que... Por que a gente faz isso? Porque a gente sabe quem a gente é. E a gente não se sente menor de estar fazendo isso. Jesus, lavando os pés dos discípulos. Vocês acham que ele estava se achando menor, no sentido assim, eu estou sendo humilhado. Vocês acham que Jesus estava com esse sentimento? Jamais, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia o propósito que ele estava fazendo. Ele sabia de onde veio e para onde ele ia. Saber quem a gente é, saber o nosso propósito, saber o nosso chamamento, a gente não se importa de fazer coisas pequenas e invisíveis que ninguém vê, porque a gente sabe para quem a gente está fazendo e a gente está servindo. É para a glória dele, é para o reino dele, é para o propósito dele. E esse é o caminho da cruz. A cruz para nós não é um peso, mas a cruz para nós é o caminho. É o caminho que nos leva para a vida de ressurreição. Para uma vida de prazer que estamos fazendo e satisfazendo a vontade do nosso Pai, do nosso Senhor. Esse é o caminho que Jesus está nos chamando. Lavando os pés uns dos outros. Deixa eu ler com vocês aqui alguns versículos do capítulo 13, para validar tudo isso que eu falei aqui, né? Fala assim no versículo 13, fala assim: sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus,
ele levantou-se. Ele levantou-se não para ir para uma plataforma lá e colocar uma coroa na cabeça dele, mas ele levantou-se, tirou a vestimenta de cima dele, tirou a glória de cima dele e pegou uma toalha, cingiu-se com ela. Pegou algo comum, algo simples. Ele cingiu-se na forma humana, ele se encarnou e se fez homem como nós. Em seguida, ele pôs água numa bacia, ele derramou água numa bacia. Ele se derramou ali na cruz por nós. Ele derramou a sua vida por nós e começou a lavar os pés dos seus discípulos. E aí ele começou a nos lavar, ele começou a nos purificar dos nossos pecados, ele passou a nos lavar das nossas impurezas, para nos levar de volta para ele. E ele nos encoraja a fazermos isso uns com os outros, a lavar os pés uns dos outros, para levar as pessoas a Deus. Porque a gente lava os pés uns dos outros, porque nossa intenção é encorajar os irmãos, estarmos fortalecendo a fé um do outro. É para que o irmão ele possa se achegar a Deus. Ele possa lavar os pés uns dos outros. E a gente vai ver muito isso, uns dos outros. Perdoai uns aos outros, amai uns aos outros, acolhei uns aos outros, encorajai uns aos outros. Tudo isso é o lavar os pés uns dos outros, para que um fortaleça o outro. Porque nós sozinhos nós não conseguimos. Mas quando a gente fortalece um ao outro, a gente é encorajado, a gente é fortalecido. O irmão é encorajado e também a gente é encorajado e fortalecido. Glória a Deus. E Jesus então fez isso e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com a que estava cingido. E aí mais embaixo, no versículo 12, vai dizer assim: depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e voltando-se à mesa. Porque Jesus é aquele que desceu, foi o mesmo também que voltou para a glória. Porque ele é Deus. Ele é o eu sou. E mais adiante a gente vai ver que Jesus vai dizer assim, no versículo 19: desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Quando Moisés estava lá com Jesus, lá naquele monte, Moisés tinha tirado suas sandálias, tinha se aproximado da sarça ardente. E Moisés falou: quem eu vou dizer que Deus é esse? Ele falou: eu sou. Eu sou mandou vocês. E Jesus é o eu sou. É o mesmo Deus que falou com Moisés, estava se inclinando para lavar os pés dos seus discípulos. E que Pedro recusou. Irmãos, tem uma coisa que acontece, que às vezes a gente também tem isso. Pedro se recusou que lavasse os pés dele. Sem dúvida, pode ser por um motivo de que ia expor ele, a fragilidade dele. Mas, muitas vezes, nós também não somos diferentes de Pedro. A gente gosta de fazer as coisas pelos outros. A gente está até mesmo disposto a lavar os pés dos outros. Mas se alguém se oferecer para lavar os seus pés, você vai dizer: não, não precisa não. Não, não quero não, por favor não, meus pés não. Não, comigo não. Jesus lavou os pés dos discípulos. Mas Jesus deixou que lavasse os pés dele? Jesus deixou. Ou seja, Jesus tanto ele lavou os pés dos seus discípulos, como também Jesus deixava lavar os pés dele também. Isso a gente precisa aprender, eu preciso aprender. Tanto servir as pessoas, como também as pessoas virem servir a gente. As pessoas às vezes querem dar um dia de folga para a gente. E às vezes a gente se recusa. Não, não posso descansar não. Às vezes as pessoas querem fazer algum agrado para a gente. Não, precisa não. Imagine Jesus, na hora que a mulher... Estou muito empolgado. Imagine se quando aquela mulher chegasse para lavar os pés de Jesus, Jesus como você, dissesse: não, precisa não. Vai lavar o pé dos outros, meu pé está limpo, vai lavar os outros, meu não. Não, não, não. E aí? Vamos se arrepender? Vamos nos deixar ser cuidado. Porque Deus
Jesus está querendo vir lavar os seus pés. Jesus está querendo cuidar de você. E ele faz isso por meio de uma pessoa. Você vai fazer o quê? Você vai aceitar? Às vezes você está para baixo. Ai, meu Deus, como eu estou feia, como eu estou isso, aquilo. Aí alguém chega assim, mas você está tão bonitinha hoje. Aí o que é que você faz? São seus olhos. Isso quer dizer o quê, minha gente? Seus olhos. Ou a pessoa está cega. Eu acho que a gente também diz assim, ó, você está cega. Porque você não está vendo não que eu estou feia, não. Né? Se fosse Jesus, Jesus ia dizer o quê? Obrigada. Jesus ia aproveitar para dizer essa mulher que é bem-aventurada, que está fazendo isso, está derramando o seu melhor para me ungir, está fazendo isso aqui para me cuidar, está me honrando. Porque foi isso que Jesus falou, honrai uns aos outros. Mas a gente só quer honrar os outros, a gente não deixa de ser honrado. Né? E aí Jesus vem nos ensinar isso também. Ele lavou os pés dos discípulos, mas ele também se deixou que as pessoas lavassem os seus pés. Que as pessoas servissem a ele. Claro, o coração dele era, eu vim não para ser servido, mas para servir. Jesus não ficava pedindo às pessoas, para as pessoas servirem a ele. Mas quando alguém era tocado e vinha servir, ele recebia. Aí quando Deus tocar no coração de alguém e alguém for te servir, você vai fazer o quê? Senhor, obrigado, Senhor. Eu não gosto, mas eu vou receber. Né? Você gosta de cuidar das pessoas, você gosta de presentear. As pessoas também querem também fazer carinho para você também. Né? E a gente vai receber também. Porque isso é lavando os pés uns dos outros. Porque imagine, se você não deixar as pessoas lavar seus pés, aí ninguém deixa lavar os pés de ninguém, a gente vai lavar os pés de quem? Né? Então a gente precisa permitir também que as pessoas lavem os nossos pés. Como também a gente tem esse coração de lavar os pés. E graças a Deus, aqui é uma igreja assim, que os irmãos gostam de servir, os irmãos gostam de se dar, é uma igreja amorosa. Mas aí precisa ter esse outro equilíbrio, de se permitir serem amados e serem cuidados. Se permitirem serem também elogiados, quando alguém vir dar um elogio. Não tem problema não, que seu ego não vai subir lá para o céu não, porque quando chegar lá em cima, Deus manda descer. Você desce rapidinho. Né? Mas a gente tem o coração humilde para também receber também, o lavar os pés uns dos outros. O cuidado uns dos outros. Porque se você souber quem você é, traz equilíbrio. Jesus sabia quem ele era. Ele sabia que ele veio do Pai e voltava para o Pai. Então, lavar os pés dos discípulos não ia diminuir quem ele era. Assim também, se a gente sabe que nós somos um vaso de barro, um elogio, 2 elogios também não vai destruir a nossa vida também, não. Porque se a gente souber quem nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Nós somos apenas o canal. Nós somos apenas o jumentinho que está levando Jesus para Jerusalém. Aquelas palmas todas ali não é para a gente não, é para Jesus. A gente sabendo quem a gente está feliz da vida levando Jesus ali e não fica empolgado com as palmeiras lá não. A gente não se engana não, a gente sabe quem a gente é. Porque nossa fé está firmada no Senhor, nosso caráter está firmado em Jesus, nossa personalidade está firmada em Jesus. Então isso nos traz uma estabilidade. E é bom também a gente ter o coraçãozinho aquecido, receber aquele abraço que aquece o nosso coração. A gente precisa também disso. Já tem tanta coisa que tira da gente, que a gente já fica fragilizado. Glória a Deus. E aí então Jesus falando isso para os seus discípulos, versículo 12 fala assim: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo senhor e mestre lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés dos outros. Lavar os pés uns dos outros. Não é lavar os pés dos outros, não. É lavar os pés uns dos outros. Então, também se prepare para receber o lavar dos pés. Se prepare também para receber os dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas,
felizes serão se as praticarem. E a gente quero finalizar esse momento, essa mensagem sobre isso. Nós vivemos um tempo que a gente tem muita informação na nossa cabeça, que às vezes não dá tempo de a gente digerir as informações que a gente tem. E muitas vezes também a gente vai para a igreja, ouve uma mensagem, mais uma mensagem, mais uma mensagem, mais uma mensagem, e a gente não dá tempo de digerir aquilo ali. Uma coisa que você pode fazer, que lhe ajuda muito a digerir a mensagem, é ouça a mensagem e considere, eu apliquei na minha vida em algum momento, como é que eu vou aplicar essa mensagem na minha vida? Que pontos eu recebi hoje que vou aplicar na minha vida? Outra coisa que ajuda você a digerir, compartilhe com alguém que você ouviu. Fale, fui na igreja e falou para mim, o pastor falou para mim sobre isso, e aquilo, eu achei tão interessante, eu quero falar isso contigo hoje. Foi esse ponto e esse ponto. Ou mandar uma mensagem, um textozinho, você digita um textozinho e manda para outra pessoa. Isso ajuda você a digerir a mensagem e a mensagem não passar e ir embora. Porque daqui a pouco você vai sair, você vai pensar em outras coisas, vai fazer outras coisas e esqueceu. Mas se você anotou uma mensagenzinha, um pontozinho, compartilhou com alguém, a palavra de Deus começa vai para um outro nível dentro de você. Não apenas passou no ouvido e saiu no outro. Passou no ouvido, fez uma curvazinha lá e saiu. Dessa vez pela boca, você compartilhou com alguém. Então procura fazer isso. Ouviu a mensagem, ouviu alguma coisa, Deus tocou em você, passa para outra pessoa. Compartilha, isso vai ajudar. E Jesus falou, vocês são bem-aventurados se vocês souberem disso, mas vocês praticarem. Vivenciarem. Isso faz diferença na nossa vida. Ser crente não apenas de ouvir mensagem de domingo, mas crentes que ouvem, aplica e pratica também com outras pessoas. Eu queria convidar você a ficar em pé para a gente fazer uma oração nesse momento. E que você considerasse tudo isso que você ouviu hoje aqui sobre a questão de Jesus ter deixado sua glória, se humilhado. E o que é que Deus falou para você? Eu queria que você fechasse seus olhos e orasse assim, Senhor, deixa eu parar um pouco agora de tudo isso que eu ouvi hoje de manhã. O que é que o Senhor está falando para mim? Qual é a mensagem realmente que eu vou sair daqui, que Deus está falando para mim? Orem agora. Eu queria que você orasse. Querido Pai, fala para cada um de nós. Eu creio que tu falaste para cada um que está aqui nessa manhã. Senhor, em relação à santidade, em relação a gente receber o amor dos outros também como expressão do teu amor por meio de pessoas. A gente também se humilhar para servir. Senhor, a gente ser grato, Senhor, pela tua grande salvação, de deixar a tua glória vir lavar nossos pés e nos dar uma promessa de enxugar de nós toda lágrima. Senhor, nós amamos a tua palavra também, que tu nos amaste até o fim. Obrigado também, Senhor, sobre a questão da nossa identidade. Sabemos que nós somos para poder servirmos as pessoas. Senhor, e que a tua cruz, ela é o nosso caminho. E que nós queremos caminhar até a tua volta. Abençoa cada pessoa aqui. Senhor, e que cada palavra falada ao coração de cada um aqui possa florescer. E essas palavras possam alcançar também outras pessoas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora a gente tem um momento bem especial, que é o quê? Compartilhar. Davi, a gente tem um momento aqui muito legal, que é o seguinte, formar pequenos grupos. Vocês vão receber uma folhinha com as perguntas relacionadas